A gente vai auxiliar vocês na resolução de algumas questões, certo? E a partir delas a gente vai estudando para a prova. Beleza? Antes de começar a resolução de questão, a gente vai fazer uma introdução. A gente está entrando. Antes de começar, a gente vai fazer uma introdução rápida sobre a teoria do assunto, e é importante que vocês estejam atentos, porque a parte teórica cai muito, certo? Então, o conceito do que é gene, o que é a genética em si, o que é alelo, o que é DNA, o que é RNA, tudo isso é muito importante, porque, principalmente nas provas da gente, que a gente já passou por essa disciplina, né, a gente via um padrão de teoria sendo muito cobrada, certo? Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção. Mais gente tentando entrar. Eu peço que vocês tenham bastante atenção e qualquer coisa me interrompam pelo microfone, certo? Porque eu não vou conseguir olhar o chat. Mais gente entrando. Permitir. Então, bora, certo? Olha só, a gente está estudando genética, obviamente, certo? Se vocês não conseguirem ver o que eu escrevi, vocês falem, mas se estiver vendo, tá ótimo. A gente vai estudar alguns conceitos, a gente vai começar, tem mais gente entrando. Ó, a gente vai estudar alguns conceitos de genética. Eita, mais gente. Permitir. Então, bora. Olha só. A gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos, certo? Que são essenciais para a prova de vocês. Primeiramente, gene. O que é gene? Mas primeiro, antes de saber o que é gene, o que é genética? A genética, vocês sabem que é a área da biologia que estuda a hereditariedade ou os fenômenos genéticos, ou que estuda os genes. Que estuda os genes. Certo, eu sei disso. Isso aí é básico para mim. Certo, mas se aparecer alguma questão na prova perguntando o que é genética, e questões que, por exemplo, elas podem se confundir, a gente pode se confundir e marcar errado. Então, por isso que até conceitos mais simples a gente gosta de explicar, porque vai que caia, né? A genética é a área da biologia, ó, e cuidado, porque às vezes eles colocam a área da química, é a área da física, todo mundo sabe que é a área da biologia, mas não custa nada a gente forçar mais um pouquinho. Então, é a área da biologia que estuda o gene, certo? Mas o que é gene? Gene é a unidade básica da hereditariedade. Ó, tudo isso aqui eu vou mandar para vocês no final em forma de PDF. Então, não precisa anotar, eu peço que vocês prestem muita atenção. Eu estou parando um pouquinho porque eu estou parando para aceitar a galera. Ó, o gene é a unidade básica da hereditariedade, certo? Hereditariedade é todo o estudo que a gente estuda, com perdão do pleonasmo, mas que tem a ver com herança genética, certo? Aquilo que a gente herda dos nossos pais, aquilo que a gente carrega com a gente dentro das células. A gente tem um monte de células, né? E cada célula que a gente tem, ela é formada por um conjunto de coisas. Uma dessas coisas é o gene. O gene é a unidade básica da hereditariedade. É o tijolinho. E por que eu estou colocando o conceito de gene aqui? Porque apareceu, pelo menos na prova que eu fiz, né, há 2 períodos atrás, 2 questões cujo gabarito era gene, perguntando o que era a unidade básica da hereditariedade e como resposta a gente tem um gene. O gene. Outra coisa, pode dizer que é um segmento de DNA. O que é um segmento mesmo? É uma parte, é um pedaço do nosso DNA. Certo? Porque, gente, o nosso DNA, ele é uma fita, que a gente chama de fita dupla, certo? Ela é uma fita imensa, de aproximadamente 2 metros de comprimento, e dentro dessa fita, que é uma fita dupla, no formato helicoidal é o formato do nosso DNA,
Essa fita contém todas as nossas informações. Então, todas as nossas células têm DNA. Esse DNA, ele tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Então, imagina uma célula pequenininha cabendo 2 metros de DNA dentro. O que é que acontece? A biologia, o nosso corpo, em sua inteligência, quebra essas fitas em fitas menores para conseguir caber dentro das nossas células, certo? E esses segmentos menores, essas unidades básicas, essas coisas pequenas, a gente chama de gene. Então, se vê na prova segmento DNA, resposta gene. Se vê na prova unidade básica da hereditariedade, resposta gene. O que é gene mesmo? É a nossa informação contida em pedacinhos de DNA. Por quê? Porque o DNA ele é imenso e para conseguir caber nas nossas células ele tem que se separar, certo? Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos continuar. O gene, definição importante, certo? Levem para a prova o que é gene. É um segmento, é um pedaço, é a unidade básica da hereditariedade, certo? O que é que a gente tem que saber mais em relação a questões teóricas? Vejam só, a gente tem que saber que o DNA, ele é uma fita dupla. Por que a gente tem que saber disso? Porque existe também o RNA, que é uma fita simples. Então, a diferença básica entre DNA e RNA, a gente diz que primeiro é a fita. A fita de DNA, ela é dupla. A fita de RNA, ela é simples. O processo de transformar DNA para RNA, a gente chama de... Deixa eu permitir. O processo que transforma DNA para RNA é transcrição. Isso é importante. Isso é muito importante saber. O processo que transforma DNA para RNA é a transcrição. Oxente, e existe uma transformação? Existe. O RNA, ele é um ácido que ele se forma a partir do DNA. O RNA, ele é uma fita simples, e mais, o RNA, ele não é tão extenso quanto o DNA. Somente um pedaço do DNA é que é transformado em RNA. Certo? Então, está aí uma das principais características que diferencia DNA para RNA. Beleza? Tem outras, certo? Outras características. Por exemplo, o DNA ele é formado por 3 coisas fundamentais, certo? E essas 3 coisas fundamentais, a gente chama de... primeiro, o DNA ele é formado por um grupo fosfato, por algumas bases, que a gente chama de base nitrogenada, e por um açúcar. Esse açúcar recebe o nome de desoxirribose. Então, o DNA é formado por 3 coisas importantes. Um grupo fosfato, a base nitrogenada e um açúcar chamado de desoxirribose. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem algumas diferenças em relação ao RNA. O RNA ele também é formado por um grupo fosfato, ele também é formado por uma base nitrogenada, mas a diferença crucial, nitrogenada, mas a diferença crucial está no açúcar, por quê? O açúcar do DNA é chamado de desoxirribose. No RNA, o açúcar é chamado de ribose. Nomes esquisitos, né, gente? Mas para decorar, vocês lembram, o açúcar do DNA é a desoxirribose, porque DNA começa com D. E o açúcar do RNA é a ribose, porque RNA começa com R. Certo? Eu sei que pode parecer que a gente está jogando um monte de conceito assim para vocês, mas é porque isso é uma revisão, certo? A gente não tem como ir a fundo em todos os conteúdos. O que a gente está tentando fazer é colocar os pontos principais que podem aparecer na prova de vocês. Veja, essa unidade estrutural aqui, as 3 coisas, é chamada de nucleotídeo. Nucleotídeo. O que é nucleotídeo mesmo?
é a unidade estrutural do DNA, ou do RNA, que é formado por 3 coisas, por um grupo fosfato, por bases nitrogenadas e por açúcar. Por que eu estou explicando isso? Porque caiu nucleotídeo em uma das provas da gente, quando a gente pagou. Então, vai que cai na de vocês, certo? O mais importante é que vocês entendam, ao invés de só decorar, certo? E quando vocês prestam atenção, talvez essas coisas fixem na cabeça de vocês. Então, não precisa decorar tudo, mas saber que essa unidade estrutural que compõe as duas coisas, tanto DNA quanto RNA, é chamada de nucleotídeo. E eis aqui uma diferença essencial entre tudo que a gente falou. A gente tem o gene, que é a unidade básica da hereditariedade, é um pedacinho de DNA, está dentro de todas as nossas células, é o tijolinho que compõe a nossa matéria genética, dito de outra forma, certo? E aqui a gente tem a diferença entre DNA e RNA. DNA é uma fita dupla formada por 3 coisas importantes. RNA é transcrito a partir do DNA, esse processo chamado transcrição é muito importante porque caiu na prova da gente, então vai que caia na vocês. Qual é o processo que transforma DNA para RNA? É a transcrição, certo? O DNA, mais uma vez, é uma fita dupla. Essa fita dupla é ligada por algumas pontes, que a gente chama de pontes de hidrogênio, certo? E dentro do DNA, a gente tem grupo fosfato, base nitrogenada e o açúcar importantíssimo, que é a desoxirribose. No RNA temos a mesma coisa, o que muda é que o açúcar do RNA é a ribose, certo? O que é que muda mais do DNA para o RNA? Muda a base nitrogenada. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas existem 4 bases nitrogenadas. É a timina, que a gente chama de letra T, é a adenina, que a gente chama de letra A, é a citosina, que a gente chama de letra C, e é a guanina, que a gente chama de letra G. Essas são as 4 bases nitrogenadas do DNA. Timina, adenina, citosina e guanina, certo? E o que é que muda para o RNA? É que no RNA não tem timina, tem as outras 3. Mas no lugar de timina, a gente diz que no RNA tem uracila, então a gente chama de U. O resto é igual, adenina, citosina e guanina. Eis aqui a diferença básica entre DNA e RNA. Reitero, existem muitas outras diferenças que não dá para a gente abordar numa aula. Mas isso é o que vocês precisam levar para a prova. Gente, isso aqui é importantíssimo. A base nitrogenada do DNA. Timina, adenina, citosina e guanina. Por quê? Porque a gente vai resolver algumas questões que a professora dá algumas tiras de DNA e a gente vai precisar traduzir essas coisas, certo? A gente vai ter que saber que quando a gente for traduzir, aliás, transcrever, a gente vai dizer que onde tem timina, a gente bota adenina. Onde tem adenina, a gente bota timina. Onde tem citosina, a gente bota guanina. E onde tem guanina, a gente bota citosina. Se tiver complicado, vocês digam aí que eu explico de outra forma. Mas esse processo de ter uma fita de DNA desse jeito, e a professora pede para transcrever a fita, significa que a gente vai ter que trocar as letras. Onde tem T, bota A. Onde tem A, bota T. Onde tem C, bota G. Onde tem G, bota C. Dito de outra forma, A anda com T e C anda com G. Tudo bem até aí? Marcela levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Marcela? Pode perguntar, Marcela. Liga o microfone. Bom dia, gente. Bom dia. Bom Eu dia. queria perguntar se teria como explicar de outra forma também. Certo. O quê? As bases nitrogenadas? Sim, essa transcrição aí que você acabou de citar. Pronto, olha só. A transcrição, Marcela, ela é um processo, deixa eu colocar aqui. Eu tenho o DNA, certo? Que é uma fita dupla. Essa fita dupla, ela é formada por uma fita
e por outra fita, certo? Essas duas fitas se entrelaçam e formam essa. Dentro dessas fitas, existem as chamadas bases nitrogenadas, que geralmente estão agrupadas em 4. Por exemplo, essa é a fita 1 e essa é a fita 2 do DNA. Elas vão ser transcritas e vão formar essa fita aqui inteira, certo? Dentro dessas fitas, existem as chamadas bases nitrogenadas. Por exemplo, na fita 1, eu posso ter um T, um A, um C e um G. Aí eu posso ter um A, um T e um T. Aí eu posso ter um T e um A, um C e um G. Esse processo, ele é probabilístico, essas coisas, elas vão se juntar de acordo com as probabilidades, certo? Isso aqui vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é que eu tenho DNA, que é uma fita dupla, permitir a entrada das pessoas aqui. Eu tenho DNA, que é uma fita dupla, e ela é formada por duas fitas, certo? A primeira fita, quem diz é Jesus Cristo, entre aspas. Quem diz é a genética, para quem acredita, né, em Jesus Cristo. Quem diz é o nosso organismo, é a probabilidade. A fita 2, ela vai ser sintetizada a partir da fita 1. Então, a gente diz que essa fita é o molde, e essa outra fita é a fita 2. Sim, Wesley, mas como é que ela vai ser sintetizada? Ela vai ser sintetizada de acordo com a fita 1. A gente tem que lembrar que no DNA, o T, ele anda junto com o A. E o C, ele anda junto com o G. Então, se a fita 1 ela já está formada, e a gente for formar a fita 2, o que é que a gente faz? Onde tem T, a gente troca por A. Por A. E onde tem C, a gente troca por G, certo? Deixa eu responder só. Tem Raquel perguntando alguma coisa, né? Abram os microfones, podem perguntar. Boa tarde. Era só uma dúvida. Pode falar. Esse TACG, você acha interessante que a gente decore o nome deles ou só o TACG junto já Eu acho abate? interessante decorar, Raquel, porque é fácil, né? Ó, T é timina, A é adenina, C é citosina, G é guanina. Então, Pode colocar eu o coloco. escrito assim? Ah, Coloco. obrigada. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Eu acho legal decorar porque são nomes simples, quer dizer, são nomes mais fáceis, simples não. Mas, ó, quando eu terminar a explicação, eu coloco o nome de cada um. O que é que eu estou explicando? A gente tem o DNA, certo? Ele é formado por duas fitas. A primeira está aqui. Como é que eu formo a segunda? A segunda eu formo olhando para a primeira. Se aqui é T, essa segunda vai começar com A. Por quê? Porque T anda com A. Se essa segunda é A, aqui vai ser T. Se essa é C, aqui vai ser G. Se essa é G, aqui vai ser C. Então, onde tem A, eu troco por T. Olha só, AA fica TT, TT fica AA. T fica A fica T, C fica G e G fica C. Ok? É por isso e é daí que vem essas coisas, essas bases nitrogenadas. Olha só, no DNA... Oi? Qualquer coisa, abre o microfone, certo? Que eu não estou vendo vocês. Ó, no DNA, T anda com A e C anda com G. Como é que eu faço a troca? Onde tem T, eu boto A, onde tem C, eu boto G. De onde vem isso, Edward? Vem do processo biológico nosso, onde as fitas são sintetizadas. E quando elas são sintetizadas, elas se juntam e formam o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Certo? Aqui eu vou colocar o que é T mesmo. T é timina. Timina. O que é A é adenina. Adenina. O que é C é citosina. E o que é G é guanina. Tudo isso é o que mesmo? Tudo isso é chamado de bases nitrogenadas. Nitrogenadas. Respondi a dúvida?
Qualquer coisa, perguntem, certo? Olha só, isso é muito importante. É muito importante que vocês saibam fazer esse processo de transcrição. O que é transcrever? É transformar uma fita em outra. No DNA é assim. E no RNA? Olha só, outra coisa. O DNA e o RNA são ácidos, certo? Pode ser que pergunte, DNA é uma base, é um sal, é um óxido? Não, é um ácido. É o chamado ácido desoxirribonucleico, certo? E o RNA? O RNA também é um ácido, mas é o ácido ribonucleico. Enquanto o DNA é o desoxirribonucleico, o RNA é o ribonucleico. O que é que acontece para se formar o DNA? Gente, é mais ou menos assim, eu tenho o DNA, que é uma fita dupla. Esse DNA é formado por algumas pontes que ligam as fitas para que elas não se separem, certo? E como é que forma o RNA? Essas pontes são quebradas, olha só, eu tinha uma ponte que ligava as duas fitas. Agora, essas pontes são quebradas e essas fitas são separadas. Uma dessas fitas, ela se desconstrói, ela sai do DNA e ela forma uma fita simples. O que era dupla foi quebrado e virou uma fita simples. Essa fita simples, que é um pedacinho só do DNA, é chamado de RNA. Olha só, eu quebrei essa molécula até a metade. O resto continua. O resto continua. Dessa quebra vai resultar uma fita que vai se desprender. Essa fita que se desprende, ela é chamada de RNA. Então, dito de outra forma, o que é RNA? É uma fita que é formada a partir do DNA, que se desprende do DNA, ela se solta, certo? E quando ela se solta, essa fita aqui, ela é chamada de fita de RNA. Essa fita de RNA, gente, ela vai ser formada de acordo com a fita de DNA de cima. Então, olha só, se em cima eu tenho, por exemplo, TT, AA, aí eu tenho CG, G de novo e C. Aí eu tenho AT, AT. Como é que essa fita aqui de RNA vai ser formada? Olha, é a mesma coisa lá do DNA. Só que aqui no RNA não tem timina. Não tem timina. Ou seja, não tem aquela letrinha T, certo? E no lugar de T tem o quê? Tem o U, que a gente chama de uracila. Ou seja, onde tiver T, a gente vai colocar U no RNA. Então, o que é que muda? É que o T no RNA... Tem mais gente entrando. O que é que muda? É que o T no RNA não existe. Se ele não existe, ele não existe. Então, não tem T. Tem U. Então, como é que a gente pode fazer? Olha, a gente pode pensar o seguinte, eu vou supor que é um DNA, certo? Vamos supor que é DNA ainda, que não é RNA, não. Como é que eu faço esse processo de transcrição do DNA para o RNA? A gente sabe que T anda com A. A gente sabe que T anda com A. A gente sabe que A anda com T, que A anda com T, C anda com G, G anda com C. G anda com C, C anda com G. A anda com quem? Com T. T anda com A. A é T e T é A. Certo? Pronto, terminou? Terminou não. Por quê? Porque eu estou no RNA. E no RNA não existe T, então eu vou cortar esses T e vou substituir por U. Eu vou cortar os T's e substituir por U. Então vai ficar A, U. Aqui eu não mexo, ó, G, C, C, G, U, A. Essa vai ser a fita de RNA. Gente, eu sei que pode parecer que está complexo, porque isso é uma revisão, né? Isso é realmente uma coisa que a gente tem que fazer rápido, para dar tempo de abarcar tudo.
Mas, ó, qualquer dúvida vocês perguntam. Em resumo, o que é que eu quero dizer? É que quando a gente for fazer esse processo de transcrição, a gente tem que ter cuidado se a gente está no DNA ou se está no RNA. João Vitor e Marcela levantaram a mão. Podem perguntar, gente. Vocês podem abrir o microfone e perguntar logo, certo? Porque eu não consigo ver quem levanta a mão. Eu acabei levantando sem querer, minha gente. Desculpa aí. Pode falar, João Vitor. Boa tarde. Boa Estão tarde. escutando? A dúvida é só sobre o RNA mensageiro. Queria que tu explicasse e desse um pouco de ênfase nisso. Certo. Ó, a gente tem 3 tipos de RNA. João já falou do mensageiro. A gente tem o ribossômico, o mensageiro e o transportador. Vamos falar sobre eles, certo? Mas, de antemão, o mensageiro é o mais importante. Então, se aparecer na prova, corre para o abraço e bota mensageiro, certo? Mas a gente vai explicar os 3. E eu vou explicar de onde é que vem essas coisas daqui a pouco, certo? Mas, ó, para sintetizar, é uma pena que essa aula não esteja gravada, mas qualquer coisa vocês expliquem para os amigos de vocês. Vejam só, a gente está fazendo aqui a diferenciação entre os 2 ácidos importantíssimos para a prova de vocês, que é o DNA e o RNA. A gente está falando das bases nitrogenadas, certo? As bases nitrogenadas têm nomes específicos, são 4: timina, adenina, citosina e guanina. No RNA não tem timina, tem uracila. Então, quais são as bases nitrogenadas do RNA? É a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Dito de outra forma, a única diferença que existe do DNA para o RNA é essa uracila aqui. Então, se a gente for fazer o processo de transcrição, a gente vai ter que saber se a gente está no DNA ou no RNA. Se a gente estiver no DNA, T troca por A e C troca por G. Se a gente estiver no RNA, A troca por U e C continua trocando por G. Por que A não troca por T? Mas T não existe no RNA. Então, A troca por U no RNA. A gente vai fazer questões, 2 questões sobre isso. E a gente vai ver mais um pouquinho disso nas questões, certo? Ficou claro essa parte? Posso prosseguir, gente? Beleza, né? Mais uma vez, ó, se quiserem falar, abra o microfone, porque eu não consigo ver quem levanta a mão, porque como eu estou com a tela aberta aqui escrevendo, eu não consigo, certo? Mas olha só, falamos de gene, falamos de DNA, falamos de RNA, vamos falar dos 3 RNAs daqui a pouco, então, João, segura um pouquinho. Mas antes, a gente precisa falar de cromossomos, certo? O que é cromossomo? Veja, até aqui eu estou falando de teoria, certo? Gene, unidade básica, segmento de DNA. DNA, molécula inteira, formada por 2 fitas. O processo que transforma DNA em RNA é chamado de transcrição. Cada um dos 2, tanto o DNA quanto o RNA, é formado por nucleotídeos. E são o que, Wesley? Que é um conjunto de 3 coisas: o grupo fosfato, a base nitrogenada e o açúcar desoxirribose. Gente, parece que a gente está falando grego, né? Grupo fosfato, desoxirribose, açúcar e tudo mais. Tudo isso está presente nas nossas células. O que é fosfato? É um grupo formado pelo elemento químico fósforo. Então, a gente tem açúcar nas células, a gente tem fósforo nas células. Tudo isso é DNA e RNA. Tudo isso está dentro da gente. Parece muito louco, mas é a nossa biologia. É a nossa biologia destrinchada, certo? Então, eu queria que vocês não se preocupassem tanto e observassem também a beleza da genética. Tudo isso está dentro da gente. Tudo isso nada mais é que compostos químicos que formam a nossa célula. Quando a gente vai fazer um exame, sei lá, de sangue, a gente não testa o que é que tem na nossa... o que é que a gente testa no exame de sangue? Várias coisas, né? Dentre elas, o açúcar, enfim. Tudo isso tem a ver com o que a gente está estudando aqui, certo? Então, para além dos conceitos, existe uma biologia aqui, existe uma genética, existe uma pessoa que somos nós, né? E por que isso é importante para a psicologia? Porque a gente não só é formado de pensamentos e emoções e sentimentos e comportamentos. A gente é formado biologicamente por coisas
que estão dentro de nós, que quando estão desalinhadas, causam várias coisas, causam transtornos, enfim. Estou falando isso, que é para que vocês não fiquem muito agoniados com essa disciplina, mas que vocês saibam que é importante para entender o ser humano como um todo, certo? Enfim, vamos parar de filosofar, vamos para a próxima. Deixa eu ir para a próxima página aqui. Tudo certo? Estão vendo, né? Falamos de gene, DNA, falamos de RNA, vamos falar agora de cromossomos. Cromossomos. Falaremos de cromossomos, vamos partir para os 3 tipos de RNA e aí correr para fazer as questões, certo? Gente, eu falei para vocês que o DNA é uma fita imensa, certo? Mais de 2 metros de comprimento, aproximadamente. E essas fitas, por serem muito grandes, elas precisam ser repartidas e caber nas nossas células, certo? Esses pedaços de fita de DNA, e aqui eu vou colocar pedaços mesmo, pedaços de fitas de DNA, que se repartem para caber nas nossas células, olha só, é um pedaço de fita de DNA, ele é chamado de cromossomos. Os cromossomos são pedacinhos de fitas que se repartem para caber nas nossas células. Esses pedacinhos de fitas, eles andam aos pares. Tá vendo que aqui tem 2? Aqui também tem 2, 2, 2 e 2. Eles andam aos pares. Eles estão presentes nas nossas células. E a gente tem um total de 46 cromossomos. Se ele anda aos pares, então 46 dividido por 2 é 23, né? Então, eu tenho 23 pares de cromossomos. Aqui já são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Está aqui o conjunto de cromossomos que a gente tem dentro das nossas células. Cada célula nossa, a gente tem células epiteliais, que são células da pele, a gente tem células nos nossos olhos, a gente tem células nos nossos órgãos. Qualquer célula do nosso corpo contém 23 pares de cromossomos. Por que 23, Wesley? Porque eles andam aos pares. Aqui é o primeiro par, que é o segundo, que é o terceiro, que é o quarto, que é o quinto, sucessivamente. Certo? Aqui é o 21, aqui é o 22 e aqui é o 23. São 23 pares de cromossomos, olha só, 23 pares. Cuidado para não confundir essas informações, certo? São 46 cromossomos, mas são 23 pares, porque eles são agrupados de 2 em 2, ok? Uma coisa importante, o último par de cromossomos, que é o 23º, ele é o cromossomo XX ou o cromossomo XY. Lembra disso? XX é o cromossomo associado ao sexo feminino, certo? XY é o cromossomo associado ao sexo masculino. Então, se o 23º for XX, é porque biologicamente a pessoa tem o sexo feminino. Se for XY, é porque biologicamente a pessoa tem o sexo masculino, certo? Todos os outros 22 pares, esses aqui, ó, do 1 ao 22, são chamados de cromossomos autossômicos. Então, do 1 ao 22, são os cromossomos autossômicos. No caso, o último par de cromossomos é o que define o sexo da criança. É o que define o sexo da pessoa, da criança. Certo. Exatamente. Ó. O 23º par, tem a letra, deixa eu abrir aqui. O 23º par é o que define o sexo, está ligado ao sexo, e ele é chamado de alossômico. Então, gente, se eu tenho uma doença, uma anomalia ou qualquer coisa que esteja ligado a esses 22 pares, eu digo que aquele negócio é autossômico. Isso é muito importante quando a gente for estudar os heretrogramas, que é para saber,
fulaninho é filho de cicraninho, certo? E aí ele vai ter ou não vai ter a doença? A mulher tem ou não tem a doença? O homem tem ou não tem a doença? Certo? Do 1 ao 22, a gente chama de autossômico. Então, se a doença ela não tem nada a ver com o sexo, ela é uma doença autossômica. Mas se a doença tem a ver com o sexo, ela é uma doença alossômica. E o que significa ter a ver com o sexo? Significa acometer o cromossomo 23. O par de cromossomos 23, certo? Se caiu o que é cromossomo na prova, é um conjunto de fitas que se formam aos pares e se agrupam em 23 pares. Fitas de quê? Fitas de DNA. Existe um exame específico que é feito para detectar se a criança ou a pessoa tem alguma anomalia nesses cromossomos. Esse exame caiu na nossa prova, o nome é cariótipo. Lembra que cariótipo começa com C e C lembra cromossomo, que também começa com C. O cariótipo, ele é um exame genético que é feito para observar esses pares de cromossomos. Quando eu observo o cariótipo, eu vou observar se essas fitas, elas têm alguma anomalia ou alguma característica diferente. Se eu observar que a fita 4 tem uma característica diferente, eu digo que no cariótipo a pessoa tem uma doença autossômica. Por quê? Porque não tem nada a ver com o sexo. Mas se eu observo no cariótipo uma anomalia no cromossomo 23, eu digo que a pessoa tem uma doença ou tem uma característica alossômica, que é ligada ao sexo. Ok? O que é que vocês precisam saber? Precisam saber que cromossomos são pedaços de fita de DNA. Precisam saber que eles são 46, certo? Não é 23, não, é 23 pares, mas ao todo são 46 cromossomos. E que o exame que a gente usa para diagnosticar qualquer coisa, qualquer anomalia, é chamado de cariótipo. Beleza até aí? Alguma pergunta? Por que eu estou falando disso, gente? Porque caiu na prova da gente. Então, tudo que tem aqui não é preciosinho da nossa parte, não. São coisas que vocês precisam estudar mesmo. Certo? Licença. Uma condição de alossômico é tipo aquela síndrome de Turner, né? É, que está ligado ao sexo. Perfeito. Certo, obrigada. Perfeito. Alguma pergunta, gente? Quem tá querendo entrar? Olha só. A gente falou de gene, falou de DNA, falou de cromossomos. A gente vai falar de alelos. Vocês lembram disso? Ó, se a gente pegar um cromossomozinho desse, ó, um cromossomozinho desse, desenhar aqui de forma quadradinha. Esses cromossomos, eles são divididos em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2, parte 3. O menor pedacinho aqui, esses pedacinhos aqui, é chamado de quê mesmo? Qual é a unidade básica da hereditariedade? É o gene, né, gente? Então, esse pedacinho, a menor unidade, é chamado de gene. O gene está aqui dentro, ó. É a menor unidade, certo? Além disso, a gente tem os chamados, não sei se vocês lembram, mas existem as letrinhas famosas, né? Por exemplo, A, B, C. Vocês lembram disso? Olha só, o gene, ele foi chamado de uma letra aleatória. Então, o gene é o gene A, ou o gene B, ou o gene C. Essas variações, a grande e a pequena, que a gente chama de azão azinho, são chamados de alelos. Os alelos são as variações das letras. O gene é um só. O gene ou é A, ou é B, ou é C. Certo? E os alelos são as variações de minúsculas
e maiúsculas. De onde vem esse A, B e C? Isso é convenção, gente. Isso poderia ser chamado de X, poderia ser chamado de Y, de Z, de W, não importa. O que importa é que o gene é um só. Não existe o gene A e o gene Azinho, por exemplo. O gene, ele é A, ou ele é B, ou ele é C. E o que é Azão e Azinho são alelos. Certo? Então, ó, terminamos a definição teórica que vocês precisam saber. Diferenciamos o que é gene, é unidade básica, é um pedaço de DNA, é representado por uma letra só, tem mais gente entrando. Gene é representado por uma letra só, e variações, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, qualquer coisa é chamado de alelos. Certo? Então, para diferenciar o que é gene do que é alelo. E por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber disso porque a gente vai resolver aqueles famosos heredrogramas, né? Os famosos heredrogramas. A gente vai tentar resolvê-los. E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês de um heredrograma, para explicar para vocês onde é que a gente vê os alelos, onde é que a gente vê o gene, para a gente misturar isso aqui com cromossomo também, porque a gente está vendo cromossomo, para a gente endoidar de vez, estou brincando, para endoidar, para a gente entender. Olha só. Eis aqui um famoso heredrograma. Heredrograma ou heredograma? Heredrograma. E aí, gente, é o quê? Enfim, é um heredro, certo? Um heredrograma. Isso é um desenho que vai simbolizar uniões entre homens, entre o sexo feminino e o sexo masculino, e dessas uniões resultarão filhos, ok? A bolinha, ela é representada pela mulher. A gente lembra que a mulher tem um rosto mais redondo, então por isso que no heredrograma a gente chama a mulher de círculo, e o homem, que tem um rosto mais quadrado, a gente diz que é o quadrado, certo? Então, aqui é a mulher e aqui é o homem. Olha só, como é que a gente interpreta esse negócio? A gente tem uma mulher com um homem que se casou, desse casamento obteve 3 filhos, então vem não, uma mulher, um homem e uma mulher. Essa filha se casou com um cara que teve mais 2 filhos, uma mulher e um homem. Uma mulher, que é o círculo, e um homem, que é o quadrado. Certo? Observem que tem algumas bolinhas pintadas, né? Quando a gente vê essas coisas pintadas, a gente diz que são coisas afetadas. Isso pode ser uma doença, ou isso pode ser uma característica, certo? Sei lá, isso pode ser a característica de olho verde, ou isso pode ser uma doença, certo? O que aqui esse heredrograma está me dizendo? Esse heredrograma está me dizendo que eu tenho uma mulher que é afetada por alguma coisa. Essa mulher transmitiu para os filhos, olha só, transmitiu para um homem, transmitiu também para uma mulher. Essa menina se casou com outro cara que não tem nada a ver com a mãe e com o pai dela, mas ela transferiu para o filho dela. Tá vendo? A gente vê que na geração 1, que é a geração dos pais, na geração 2, que é a geração dos filhos, e na geração 3, que é a geração dos netos ou filhos dos filhos, todo mundo tem alguma coisa. Quer dizer, todo mundo tem alguma coisa, não. Algumas das pessoas têm aquela coisa. Na geração 1, a mulher tem. Na 2, eu tenho o filho e a filha. E na 3, eu tenho o filho. Tenho. Gente, se em todas as gerações estão presentes a característica, olha só, eu não estou dizendo que todo mundo tem. Eu estou dizendo que existe aquilo ali em todas as gerações. Se existe, a gente diz que essa condição tem caráter dominante. Por que dominante? Porque ela domina em todas as gerações. Porque ela aparece em todas as gerações. Aí eu pergunto para vocês, e aí vocês abram o microfone. Tem caráter dominante. Mas essa característica, ela é alossômica ou autossômica?
E aí? Quem se compromete? Quem fala? Autossômica, porque não tem nada a ver com gênero, com o sexo de ninguém. Sim, sim, sim. Ia falar isso também. Quem discorda? Ninguém discorda? Todo mundo concorda, né? Exatamente. Então, prestando atenção. Então, ela tem caráter também autossômico. Explicando mais uma vez, o caráter autossômico quer dizer que não tem a ver com o sexo. E por que tu tá dizendo que não tem a ver com o sexo? Olha só, aqui a mulher tem, mas aqui o homem e a mulher tem. Aí aqui só o homem tem. Ou seja, não tem nada a ver com o sexo. Por quê? Porque tanto homem quanto mulher tem. Agora, se só homem ou só mulher tivesse, então seria alossômica. A professora disse que não ia cair na prova de vocês heranças genéticas ligadas ao sexo. Então, provavelmente não caia alguma coisa de caráter alossômico, mas se cair, vocês já vão saber que são coisas relacionadas ao sexo, certo? Fechou. Vocês viram o que é genótipo e fenótipo? Vimos sim, mas foi basicamente por cima. Como a carga horária foi super curta, tanto em todas as salas do segundo, então acho que seria bom a senhora frisar, certo? Pronto. Genótipo e fenótipo não é nada demais, certo? Mas o genótipo lembra genética, né? Genética lembra hereditariedade. O genótipo é a nossa informação genética que está presente nas nossas células. Informação genética. O fenótipo nada mais é que essa manifestação, é a manifestação desta informação. Como assim? Vou explicar para vocês. Uma coisa importante é que o fenótipo, ele é alterado pelo ambiente, ele pode ser alterado pelo que a gente chama de ambiente. O genótipo não. O genótipo é a informação genética nua e crua. O fenótipo, a palavrinha mágica do fenótipo é o ambiente. E aí a gente diz, como assim? Olha só, eu tenho cabelo castanho, certo? Eu tenho a informação genética de cabelo castanho. Eu recebi dos meus pais um genótipo para cabelos castanhos. Mas se eu for no salão de beleza, eu posso platinar o meu cabelo e ficar loira. Se eu morar num ambiente litorâneo de praia, eu posso tomar sol todo dia e meu cabelo ficar mais claro, mais puxado para o louro do que para o castanho. Ou seja, se eu estiver em um ambiente que permita a possibilidade de mudança, o meu fenótipo pode mudar. A cor do meu cabelo pode mudar. Isso significa que quando eu tiver um filho, ele vai nascer loiro? Não, né? Não, porque o meu genótipo é para cabelo castanho. Não é para cabelo louro. Se eu mudar o meu cabelo, é porque eu alterei o fenótipo. Então, gente, tudo que pode ser alterado pelo ambiente é o fenótipo. O fenótipo é como o nosso genótipo se manifesta. O genótipo está dentro da célula, não muda. Certo? A nossa informação genética nua e crua. O fenótipo ele pode mudar pelo ambiente. Certo? Quem tem um nariz grande pode alterar o fenótipo, pode fazer uma rinoplastia, né? Quem tem uma obesidade pode fazer alguma cirurgia ou pode emagrecer, altera o fenótipo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade que vem da genética, porque a gente sabe que tem dois tipos de obesidade, né? Aquela que tem fator ambiental e aquela que é puramente genética. Se eu tenho uma obesidade genética, eu não consigo alterá-la. Eu vou transmitir aquele gene para os meus filhos. Mas eu posso ter esse genótipo e ser uma pessoa magra. Por quê? Porque eu posso ter feito uma reeducação, posso ter feito uma dieta, eu posso ter tomado um medicamento. Entende? O fenótipo é tudo aquilo que pode ser alterado. O genótipo não. Um adendo aqui sobre a obesidade, certo? Que não tem nada a ver com o estudo de vocês. Mas eu estou falando da obesidade genética. Porque a maioria da obesidade não é genética. Mas a que é genética, eu não consigo alterar. Porque a informação dentro da minha célula. É só isso que vocês precisam saber, certo?
Genótipo, informação genética, fenótipo, a manifestação dessa informação que pode ser alterada através do meio ambiente. Dúvidas? Não, né? Vamos seguir. Olha só, deixa eu botar outra folha aqui. Ó, a gente tem as leis de Mendel, mas eu vou deixar para falar das leis de Mendel quando a gente estiver resolvendo as questões, para não ficar muita coisa. E eu vou falar do que Arthur me perguntou lá, dos 3 tipos de RNA, de DNA, quer dizer que são muito importantes, certo? Ó, a gente tem tipos de DNA. As leis de Mendel é mais fácil, eu deixo por último. Vamos para os tipos de DNA. A gente tem, aliás, DNA e RNA. Tipos de RNA. A gente tem o RNA-R, o RNA-M e o RNA-T. O R é chamado de RNA ribossômico. O M, mais importante, é o mensageiro. Ribossômico. O R é o mensageiro. E o T é o transportador. Gente, não sei se vocês lembram, mas ribossomo é uma organela que está dentro da nossa célula. É lá que o RNA atua, certo? O mensageiro é o que faz aqueles processos de transcrição que a gente viu lá em cima. E o transportador, ele faz o processo de transporte. Na verdade, os 3 RNAs participam daquele processo de transformar DNA em RNA e tudo mais. Mas o mais importante que vocês saibam é o RNA mensageiro. E esse é fácil de decorar, porque é o chamado RNA-M, M de mensageiro, R de ribossômico e T de transportador. Todos os 3 estão presentes nas nossas transformações celulares, mas o que mais atua é o mensageiro, certo? Eu acho que por aí já está bom. Outra coisa, a gente tem 2 processos chamados de transcrição, e aí eu já falei para vocês, mas a gente tem outro processo chamado de tradução, que a gente vai falar. O que é transcrição? É transcrever as fitas, lembram? Transcrição, eu transformo DNA para RNA, certo? E o que é tradução? Tradução é o processo de transformar RNA em outra coisa totalmente diferente, que é proteína. Como é que eu decoro isso, Wesley? Olha só, o que é traduzir? Traduzir é sair do português para o inglês, por exemplo, né? Eu saio de uma língua e vou para outra que não tem nada a ver, que é o inglês. Ou seja, eu saio de um ácido, que é o RNA, e vou para uma proteína. Então, eu saio de um ácido e vou para uma proteína. É a mesma coisa que eu sair do inglês para o português, ou vice-versa. E o que é transcrever? Transcrever é fazer a mesma coisa, só que de uma outra forma, certo? Eu posso ter um texto e eu posso pedir para João transcrever aquele texto para mim. Ele pode transcrever da mesma forma, ou ele pode transcrever aquele texto da forma que ele achar melhor. No fim das contas, o texto vai estar com a mesma linguagem. Que linguagem? Ácido, que é DNA, e ácido, que é RNA. Ambos são ácidos, ligeiramente diferentes, certo? Que tem diferenças, só que são ácidos. Então, o processo de transcrição, eu traduzo, aliás, eu transcrevo DNA em RNA. E o processo de tradução, o RNA se transforma em proteína. Certo. Vê só, no caso, a gente só tem que focar mesmo no T e no U, que são os únicos que mudam. Como? No caso, a gente só pode focar mesmo no T, na timina, e no U, Ah, sim. certo? Das bases, que é o que muda. O resto é tudo igual. Certo. Beleza? E o processo de transcrição e tradução caiu na minha prova, certo? Transcrição, ácido para ácido. Tradução, ácido para proteína. Olha só, gente.
Todo mundo tem no corpo proteína. Quem treina, quem malha, gosta de comer proteína. Olha o babado que acontece no nosso corpo para surgir uma proteína. Eu tenho DNA se transformando em RNA, aí eu tenho um RNA se transformando em proteína. Aqui dentro eu tenho um conjunto de coisas. Eu tenho um RNA mensageiro, que é o mais importante. É esse babado todo para transformar uma molécula de proteína no nosso corpo, que vai se acumular em todas as nossas células, mais precisamente nos músculos, vai fazer nosso músculo crescer e tarará, tarará, tarará. É muita coisa, mas é tudo, são coisas que estão dentro da gente, certo? O que é que a gente tem que saber? Transcrição, DNA para RNA. Tradução, RNA para proteína. Fechamos, certo? Fechamos a etapa introdutória de tudo que vocês precisam saber para a prova. Fechamos entre aspas. Tem as leis de Mendel. Só que eu estou em dúvida. Vocês viram as leis de Mendel? Monitoras. Vai cair lei de Mendel? Porque assim, na ementa tá, mas eu não sei se ela deu, porque vocês tiveram poucas aulas, né? Vai Então, cair. pessoal, vocês viram? Lei de Mendel. Respondam pra gente. Eu não tô lembrada, não. Eu acho que não passou, não. Eu também acho que não lembrada, não. Passou não, né? Pronto, então não vamos ver, né? Vamos passar pelas questões e se tiver lá, a gente... Certo. As leis de Mendel é com relação àquele joguinho de azão, de dominância? Perfeito, é. Pronto, ela passou, ela falou assim. Por cima, né? Aham. Pronto, então a gente fala por cima, né? Para a gente não pecar e aparecer. Olha só, Mendel, que é considerado o pai da genética, foi ele que primeiro, não tinha nada para fazer, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha um WhatsApp, não tinha nada, não tinha um Instagram. Ele pegou, morava num lugar de mata, de floresta, ele pegou algumas ervilhas silvestres, certo? Então, falou de Mendel, lembra de ervilha? Por que ervilhas? Porque na prova a professora gosta de confundir, coloca gatos, cachorros, coelhos, maçãs. Não são maçãs, nem gatos, nem cachorros, nem coelhos. São ervilhas, certo? Mendel pegou uma variedade de ervilhas e cruzou. Ele pegou uma ervilha verde com uma ervilha amarela e cruzou para ver o que é que saía daqui, certo? E ele foi fazendo isso várias vezes. E o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que, quando essa ervilha verde e essa ervilha amarela se juntavam para criar os seus descendentes, certo? Essa ervilha verde, ela tinha um gene, por exemplo, aliás, ela tinha uns alelos que eram, por exemplo, azão-azinho. E essa amarela, azinho-azinho. O que foi que Mendel percebeu nesses cruzamentos? Mendel percebeu que a mãe, que é verde, por exemplo, ela só vai mandar um para o filho. E o pai, que é amarelo, só vai mandar um também. Nunca, em hipótese nenhuma, eles vão mandar os dois alelos que eles têm. O pai só manda um, a mãe só manda um. E ele chamou isso de lei da segregação dos fatores. Por que segregação? Segregação, gente, é separação. Quando Mendel analisou as ervilhas, ele viu que esses alelos são separados. Só vai um de cada. Ou seja, lei da separação dos fatores. Que ele chamou de lei da segregação dos fatores. A primeira lei é essa. A segunda lei é a lei da segregação também. Mas já não é dos fatores. É chamada da segregação independente. Por que independente? Olha só, na primeira geração, na primeira experiência, Mendel, ele pegou ervilhas de cores distintas. Quando ele chegou aqui, ele disse, já estou entediado de cruzar coisas de cores, eu vou cruzar ervilhas diferentes. Vou cruzar uma rugosa
uma toda cheia de rugosidade, e uma lisa. Eu vou cruzar uma pequenininha com uma grande. Eu vou cruzar uma pequenininha amarela com uma verde enorme. Eu quero saber o que é que acontece. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que essas características, ser grande ou pequena, ser verde ou amarela, ser rugosa ou ser lisa, não interferem umas nas outras. Dito de outra forma, eu posso ter sementinhas amarelas rugosas e verdes rugosas, ou amarelas lisas e verdes lisas. O que é que ele queria? Ele queria saber, por exemplo, será que o amarelo interfere no tamanho? Será que o verde interfere no formato? E ele viu que não. Ou seja, as características são independentes. Por isso que ele chamou de lei da segregação independente. Na primeira lei, ele viu que há uma separação dos fatores, a mãe só manda um e o pai só manda um. E na segunda lei, ele viu que as características não dependem umas das outras, são independentes. Eu acho que tá bom. Tudo bem até aí? Tu poderia explicar que ela deu ênfase também na questão da combinação, que as pessoas até usam o jogo da velha. Ah, Vocês, por precisamos falar favor. disso, para terminar. Certo. Olha só, como é que a gente vai fazer essa separação? Olha só, vamos ver. Vamos supor que eu tenho um indivíduo que ele é A maiúsculo e A maiúsculo, azão, azão. E aí ele vai se casar com um azão, azinho. Como é que vai ser os filhos dele? Gente, eu sou de exatas, estou fazendo psicologia agora, estou no 4º período, mas a minha primeira formação é física, então eu gosto de matemática. O que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que isso aqui nada mais é do que uma multiplicação. Ó. É melhor do que o jogo da velha, vocês vão ver por quê. Eu coloco de um lado o indivíduo, do lado o outro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro e multiplicar por esses dois aqui. Ó. E vou pegar esse segundo e multiplicar por esses dois também. O que é multiplicar? Multiplicar é juntar coisas. Então, se eu pego esse primeiro ó, e multiplico por esse, ó, azão com azão, dá o quê? Azão, azão. Certo? Agora eu pego esse primeiro e vou para o segundo lá. Ó. Azão com azinho dá o quê? Azão, azão. Azão com azão agora. Azão, azão. E azão com azinho? Azão, azinho. Os filhos, ó. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azão. Azão, azinho. O que foi que eu fiz? Peguei o primeiro, multipliquei por esses dois. Depois peguei o segundo e multipliquei pelos mesmos dois. Ô Wesley, e em Oi. forma de questão de prova, como é que cairia isso aí? A gente vai ver, que a gente fez um material de questões para vocês, certo? Mas olha, ele pode perguntar. Um indivíduo, azão, azão, casou-se com um azão, azinho. Qual é a probabilidade de termos indivíduos... Eu vou misturar coisas aqui. Mas qual é a probabilidade de ter um indivíduo de caráter recessivo? Por exemplo. Olha só, o que é caráter dominante? Gente, essas letras maiúsculas, a gente diz que são dominantes. Então, se tiver um azão com azinho ou um azão com azão, é dominante. E o que é recessivo? São as minúsculas. Recessivo com 2 S é fogo, né? Vocês me perdoem porque eu sou de exatas. Recessivo. Ó, azão, azinho é recessivo. Azão, azinho e azão, azão é dominante. Quem domina é a letra maiúscula. Então, se tiver uma letra maiúscula, é dominante. Se as duas forem minúsculas, é recessivo. Observem que neste cruzamento, eu só tenho misturas que têm letras maiúsculas, né? Ó, aqui tem uma letra minúscula, só que quem ganha é a maiúscula. Então, aqui é dominante, 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 dominante. Observa que nenhum desses indivíduos aqui manifestou esse caráter recessivo aqui. Então, se ela me pergunta qual é a probabilidade de ter um indivíduo recessivo, 0%. Por quê? Porque nenhum aqui é recessivo. Todo mundo aqui é dominante. Mas olha só, se eu faço outro cruzamento, desse jeito. Se eu cruzo azão, azinho, com azão, azinho.
Como é que eu faço? Eu sei que aqui existe uma multiplicação, eu pego o primeiro e multiplico pelos outros dois, certo? Então, vai ficar azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Aí eu vou para essa outra aqui, ó. Pego esse, multiplico por esse. Azinho com azão, azinho, azão. Ou azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Observa que nesse cruzamento eu já tenho aqui um indivíduo que é recessivo, olha só. Eu tenho 4 filhos, um deles apresentou a característica da recessividade. Gente, ser recessivo é ser raro. Pessoas que têm características, por exemplo, de olhos claros e são brasileiras, por exemplo, são pessoas que têm caráter recessivo. Olha só, são 4 filhos, apenas um nasceu com esse caráter recessivo. Isso não necessariamente é uma doença, pode ser uma característica incomum. No caso, é de 100%, 25% seria recessivo. Olha só, quantos por cento seria recessivo aqui? Eu só tenho um que é recessivo, né? Sim, Eu só tenho um. Um dentro de 4, não é? sim. Então, é 25%, é a probabilidade. Ou seja, é um indivíduo no meio de 4. Se eu fizer esta divisão, é 25%. E qual é a probabilidade de ser dominante? É o resto que falta para 100, 75%. Certo? Tudo bem até aí, gente? Ó, já faz 1 hora que a gente está na revisão. Eu vou passar para as meninas, certo? Eu tenho umas questões para resolver com vocês. Mas como eu já falei muito, vou passar para as meninas. Porque a partir de agora a gente vai resolver questão, vai estar a mão na massa, certo? Eu passo para as meninas e volto com vocês para resolver as minhas. Pronto. Podem entrar, meninas. Vou fechar meu microfone. Pessoal, vou começar a transmitir os slides para vocês visualizarem as questões. Me falem, por favor, se vocês estão vendo. Só um minutinho. Alguém me dá um retorno, se está vendo, conseguindo ver? Não tá aparecendo pra mim ainda não. Pra mim apareceu. Pode ser, porque tem 2 apresentações, né? Tem a de Wesley e tem a minha. Vocês olham aí direitinho que já aparece. Aqui tá aparecendo só a tua, Micaele. Pronto, perfeito. Para todo mundo também? Tá aparecendo, mas o som tá um pouco baixo. Meu som tá muito baixo? Tá ouvindo agora? Oi. Pronto, tá aparecendo pra mim, o som tá bom. Beleza. Então, como a gente vai fazer a divisão das questões, eu vou começar com as minhas. Logo após isso, Wesley e Dani vão vir resolvendo as delas. Para início, eu vou começar desenvolvendo com vocês a segunda questão. Bom, como a gente viu agora, as leis de Mendel, né? Então, a segunda questão, ela nos traz assim. A genética foi desenvolvida a partir dos experimentos realizados por Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética. Qual foi o principal experimento realizado por Mendel? Como Wesley comentou e como a gente sabe, quais foram esses experimentos? Foram experimentos com as ervilhas. Então, Mendel ele cruzou as características para poder ver o que se dava. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Mendel cruzou 2 variedades de ervilhas com caracteres diferentes. Deixa eu só mostrar um pouquinho para cá. Com caracteres diferentes para verificar a segregação dos caracteres hereditários. Letra B. Mendel cruzou 2 variedades de maçãs com caracteres iguais para verificar a segregação dos caracteres hereditários. Letra C. Mendel cruzou 2 variedades de morangos com caracteres diferentes para verificar a segregação dos caracteres hereditários. Ou a letra D. Mendel cruzou 2 variedades de ervilhas com caracteres iguais para verificar a segregação dos caracteres hereditários. Bom, essa questão, ela está com algumas pegadinhas aí e a gente pode acabar se confundindo. Como a gente explicou, Mendel, ele fez esses experimentos com ervilhas, não com maçãs e morangos. Então, a gente fica ali entre a letra A
e entre a letra D. Só que é a seguinte, Mendel, ele cruza características diferentes. Então, por exemplo, ele não vai cruzar, ele cruza, mas tipo, a lei é a seguinte. Então, ele cruza uma ervilha amarela com uma ervilha verde. Não vai estar cruzando ervilhas verdes. Então, por exemplo, a letra A, a gente está falando. Mendel cruzou duas variedades de ervilhas com caracteres diferentes, com características diferentes, para ver como que se dá essa distribuição. Então, ele cruzou vários tipos de ervilhas, com vários tipos de cores, com vários tipos de formatos, para ver como que se dá essa distribuição nos caracteres hereditários. Então, para essa questão, qual seria a resposta correta? Letra A, porque primeiro ele cruza com verde e amarelo, e depois cruza tanto por rugosa, como limpa, como grande, como pequena. Exatamente, muito bem. Então, a resposta da nossa segunda questão é a letra A. Letra A, Mendel cruzou duas variedades de ervilhas com características diferentes para verificar a segregação dos caracteres hereditários. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompem, levantem a mão, me falem que eu tô aqui disponível, tá? Vamos para a próxima. Eu vou para a quinta questão agora. É o conjunto final composto pelo material materno e paterno em cada célula normal do corpo humano. Então, essa questão vai nos trazer letra A, triploide, letra B, haploide, letra C, diploide, D, tetraploide ou a letra E, poliploide. Então, essa questão está perguntando o quê? Qual é o conjunto final que se dá nas células filhas? O conjunto final composto pelo material materno e paterno nas nossas células normais, nas nossas células somáticas, tá legal? Então, na biologia, na genética, ou até no português mesmo, a gente tem alguns prefixos que podem nos ajudar a responder às nossas questões. E nessa questão 5, não seria diferente. Já dá para ter uma noção mais ou menos qual a resposta pode estar correta e qual a resposta pode estar errada. Enfim, nós temos, como o Wesley frisou, nós temos dois conjuntos de cromossomos. Conjunto de cromossomos herdados pelo nosso pai e o conjunto de cromossomos herdados pela nossa mãe, totalizando dois conjuntos de cromossomos herdados, certo? E aí, vamos para as nossas letras. A letra A está falando de triploide, que seria 3 conjuntos, mas a gente viu que não são 3 conjuntos, mas são 2. Então, a gente descarta a letra A. A letra B, está falando de haploide. Só que essa questão de haploide são apenas um conjunto de cromossomos, que não é o nosso caso. Por exemplo, qual a célula que pode ser haploide? São as células sexuais, os gametas, espermatozoides e o óvulo, que possuem apenas um conjunto de cromossomos, que, por exemplo, o espermatozoide, o material genético do pai, enquanto o óvulo, o material genético da nossa mãe. Então, e mesmo assim, que no final do processo, eles vão se transformar em 2 conjuntos. Mas mesmo assim, não seria a letra B por isso. A letra D, tetraploide, e a letra E, poliploide, também não seria por conta desses prefixos não serem condizentes. Então, qual resposta seria a correta, pessoal? A C. Diploide. Justamente. A letra C, diploide. Porque, além do prefixo D, DI, está apresentando um prefixo de 2, duplo, dessa questão, vocês fiquem muito atento mesmo, que pode cair alguma coisa parecida, e os prefixos podem ajudar muito, pessoal, pode ajudar bastante. Então, diploide é realmente o conjunto final, composto pelo material materno e paterno em cada célula normal do corpo humano, tá certo? Seria diploide porque pega um cromossomo do pai e um da mãe, certo? Que aí formam um par. Isso, justamente. Diploide são 2 conjuntos de cromossomos, da mãe e do pai. Exatamente. Muito bem. Certo. Perfeito. Vamos para a 6ª questão sobre o ciclo celular. Gente, vocês não precisam ficar muito afoitos em relação a essa prova. Roberta comentou com a gente que não seria uma prova
muito técnica, que seria uma prova mais simples. Então, relaxem os corações de vocês, fiquem calmos, estudem, além da nossa revisão, claro, vejam todo o material direitinho que ela passou pra gente. Mas fiquem tranquilos que vai dar certo. Vamos lá para a nossa sexta questão. Em que fase do ciclo celular os cromossomos estão descondensados em filamentos e muito mais propensos a eventos de quebras, translocações e inversões, que podem resultar em síndromes estruturais? Aí a letra A, metáfase. Letra B, intérfase. C, citocinese. D, anáfase. Ou letra E, telófase. Bom, é a seguinte, vamos fazer uma analogia. Vocês concordam comigo que quando a gente vai fazer uma construção de uma maquete, construção de um projeto, uma elaboração de alguma coisa, a parte mais difícil é o início? Porque às vezes a gente não sabe nem para onde começar. E muitas vezes, no início, é onde mais pode dar errado. Isso também convém aqui. Ou seja, no ciclo celular, a fase que mais está propensa ali a ter possíveis quebras, translocações e anomalias é a fase inicial desse ciclo celular, tá legal? Então, qual seria nas nossas alternativas? Letra A, metáfase. A metáfase, ela não seria porque ela já começa esse processo mitótico ou meiótico. Porque existe uma fasezinha antes dela, de toda a preparação da célula para entrar nesse processo. A letra C, citocinese. A citocinese, o que é? A citocinese, na verdade, ela é o resultado final. Então, vai ser o processo final que a gente vai ter o resultado das nossas células filhas. Então, o resultado final é a citocinese, que vai dar o número de células filhas, certo? Só que como a questão não está perguntando sobre isso, lembra que essa questão toda do início dá mais problemas, e a citocinese está falando da fase final. Então, a gente descarta essa opção. A anáfase e a telófase também são partes que já não tá tão ali no início. Já é uma questão que está mais para frente, entendeu? Então, qual seria a letra correta dessa questão? B. Isso, muito bem. Seria a intérfase. Por quê? A intérfase é justamente essa fase em que a célula vai estar se preparando para poder se dividir e tudo mais. Então, nessa fase, fiquem bem atentos enquanto a isso, nessa fase da intérfase é onde a gente tem mais propensão a ter anomalias e possíveis doenças genéticas também. Então, essa questão seria a letra B, intérfase. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, vocês me interrompam, vocês me falam, tá legal? Eu não entendi muito bem, não, mas... Você não entendeu o quê? Mais ou menos. O significado da intérfase é ligado ao ciclo celular. É porque, assim, no ciclo celular, a gente vai ter as fases, todas essas fases. E a intérfase, ela é a fase inicial. Ela vai estar... vai ser o processo em que a célula vai se preparar para entrar na mitose, entendeu? Mas não significa que ela não seja uma fase. Micaele, você poderia dar uma ênfase na citonese, por favor? A citocinese. Bom, Citocinese. tudo bem. A gente sabe que na meiose e na mitose a gente vai ter todas aquelas fases. Mas fiquem tranquilos enquanto a isso. Mas te respondendo essa dúvida, a citocinese seria a etapa final. A gente vai ter lá a anáfase, prófase, metáfase, telófase, e a gente vai ter a citocinese, que seria justamente o resultado das células filhas. Quando as células se separam e o resultado dá, entendeu? A citocinese é o final, quando a gente já tem os resultados das células. Entendeu? Tá, legal. Então, eu vou para a próxima questão. Questão 7. Qual a fase do ciclo celular onde a célula passa a maior parte da sua existência e está se preparando para os eventos mitóticos? Bom, essa questão se relaciona bastante com as outras, né? Com a outra que eu falei ainda agora. Então, as alternativas que essa questão nos traz é a letra A, mitose, letra B, intérfase, letra C, prófase ou a letra D, anáfase. Já relacionando essa questão com a outra,
Eu comentei que a intérfase seria essa fase inicial, e por ela ter esse passível a ter quebras, a ter problemas durante essa fase, ela passa um maior tempo, porque concordam comigo que quando a gente está em uma fase que, por exemplo, pode acontecer, voltando à analogia da construção do projeto, enquanto a gente está naquela fase de que está tendo possíveis problemas, a gente vai passar mais tempo naquela fase, porque a gente vai estar tentando resolver esses problemas e assegurando que esses problemas não sejam feitos. A mesma coisa funciona aqui. Na mitose, nas nossas alternativas, não seria a mitose, por quê? Porque a mitose é todo o processo em si. Pode confundir um pouco, porque é todo o processo, e aí pensa que a célula vai passar a maior parte do tempo durante todo esse processo. Mas tem que prestar atenção bastante na questão, porque a questão está falando sobre qual a fase, não qual o processo. Se fosse qual o processo, poderia ser a mitose ou meiose, mas não, está perguntando a fase. A letra C e a letra D não seriam, porque, foi como eu falei anteriormente, essa letra C, a prófase e a anáfase, seriam as fases que já saíram ali do início para o meio do processo, do início para o final, por aí. Então, mais uma vez, nossa resposta correta seria letra B, a intérfase. Tudo bem? Beleza, vou prosseguir. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Posso fazer um rápido aqui? Rapidinho? Tem alguém falando? A voz está muito baixinha. É o Wesley. Oi, tua voz está muito baixinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Olhem só, a gente já está aqui quase 1h30 de aula. Vocês vão terminar com o Micaele, vai vir a terceira monitora falando de algumas questões e vai sobrar as minhas. Eu estou achando que é muito tempo para a gente ficar mais de 2 horas aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor a minha resolução de questões amanhã, certo? No mesmo horário de 11 horas. Porque, infelizmente, eu vou precisar sair agora. Eu não sei se vocês vão querer, mas se vocês quiserem, amanhã às 11 eu volto para fazer as minhas questões. Só que eu digo para vocês, com o material que eu já falei no início, vocês resolvem tranquilamente, certo? Só que mesmo assim eu vou propor amanhã, então eu vou deixar vocês com as meninas, para vocês terminarem. E amanhã de 11 horas eu volto. Uma coisa boa que eu consegui foi a gravação amanhã, porque o meu irmão assina o Meet para mais de 40 pessoas e ele vai me dar o link dele. Aí amanhã eu posso gravar só as questões, certo? As minhas, no caso. Mas aí terminem, vocês estão em boas mãos. As meninas vão dar os últimos detalhes. E amanhã de 11 horas eu mando o link para vocês. Mais uma vez, desculpa por a gente ter atrasado. Foi problema no meu computador, certo? Porque eu não estou com o meu computador, estou com o computador do meu irmão. Aí deu uns erros aqui. Mas é isso, eu vou precisar sair, mas amanhã eu retorno às 11. E vou deixar gravado, certo? Então tá bom. Tchau, minha gente. Desculpa atrapalhar. Tchau, tudo bem. Então, galera, vou seguir para a próxima questão. A 9ª questão. Então, temos: o DNA é a molécula que contém toda a informação hereditária de um indivíduo. Qual alternativa indica a unidade básica do DNA? Lembram que o Wesley falou lá no início qual seria essa unidade básica do DNA? Letra A, aminoácido. B, nucleotídeo. C, ribossomo. Ou letra D, mitocôndria? Alguém se arrisca a tentar? Deu para mostrar logo no início a resposta, mas ela falou que era nucleotídeo. Nucleotídeo. Isso, exatamente. Seria a letra B, nucleotídeo. Sim, letra B. Não seria, mas vamos considerar, caso vocês estivessem na prova, e como que vocês pensariam nessas outras questões. Então, na letra A, aminoácido, não seria porque, além de não ser a unidade básica do DNA, o aminoácido, ele ajuda no auxílio da formação de proteínas. Mas, mesmo assim, não seria essa letra A. Enquanto a letra C e a letra D, o ribossomos e a mitocôndria, são organelas que, apesar da mitocôndria fazer parte da respiração celular, ela não está ligada à unidade básica do DNA.
E mesmo assim, cuidado para não se confundirem também quando for pensar no ribossomos. O ribossomos, ele faz parte da divisão celular, porém, que envolve ali o DNA. Porém, não é a unidade básica do DNA. A unidade básica do DNA são os nucleotídeos. Os nucleotídeos. Isso Boa mesmo. tarde, Micaela. Tudo bom? Eu queria só saber uma dúvida. Vocês têm como disponibilizar depois essas questões para a gente? Sim, vamos disponibilizar tudo para vocês, tá bom? A gente vai mandar, podem ficar tranquilos. Então, vou seguir para a próxima questão. A questão 12. Questão 12. Qual das alternativas diferencia corretamente o DNA do RNA? Gente, muito importante que vocês saibam disso. O Wesley frisou bastante no início da reunião, mas é muito importante que vocês saibam disso. Não é porque são conceitos básicos, e são muito importantes para poder entender toda a genética e para vocês entenderem os próximos assuntos da AV2 também. Então, temos a letra A. O DNA tem dupla fita e contém timina. O RNA tem fita simples e contém uracila. Letra B. O DNA tem fita simples e contém uracila. O RNA tem dupla fita e contém timina. Letra C. O DNA e o RNA são iguais. Ambos possuem dupla fita e timina. E a letra D, por último, o DNA e o RNA são iguais. Ambos possuem fita simples e uracila. Bom, a gente consegue descartar duas alternativas aí só olhando para o enunciado. Qual das alternativas diferencia? Então, se a questão está perguntando qual diferencia, significa que não são iguais. Então, a letra C, ambos possuem dupla fita e timina, está errada, porque um possui dupla fita e o outro possui a timina, né? E a letra D também está dizendo que os dois possuem fita simples e uracila, quando na verdade não é essa a resposta. A letra B, ela fala que o DNA tem uma fita simples e contém uracila. Eu acho que não é essa a resposta. O DNA, ele possui uma fita dupla, uma fita helicoidal em forma de hélice, e contém a timina, não a uracila. O RNA tem dupla fita e contém timina, isso que a questão está trazendo. Mas não é verdade. O RNA, ele vai ter uma fita simples e vai conter a uracila, assim como vocês viram no início da nossa revisão. Então, a alternativa correta para essa questão seria a letra A. O DNA tem uma dupla fita em formato de helicoidal, uma hélice, e contém a timina, nossa base nitrogenada. Enquanto o RNA possui apenas uma fita simples e vai conter a base nitrogenada uracila. Então, pessoal, eu terminei a resolução das minhas questões, tive que ser realmente mais objetiva por conta do horário e dos problemas que aconteceram. Eu passo agora minha fala para a Dani, que vai trazer mais algumas questões para vocês, mas fiquem tranquilos que está quase acabando, tá legal? É isso. A gente está aqui disponível para vocês. Vocês podem mandar no WhatsApp, a gente vai conversar com as líderes de vocês para mandar os nossos contatos, caso vocês precisem, para poder entrar em contato com a gente para tirar dúvida, tá bom? Eu vou colocar a questão... Obrigada, Micaela, foi muito útil as questões. Oi? Desculpa, não ouvi. Obrigada, foi muito útil as questões. Que isso. Eu vou colocar a de Dani agora, tá? Pessoal, veja, deixa eu dizer, vai ser bem rápido. Eu tinha programado falar um pouco mais, mas por conta do horário, a gente já agradece pela disponibilidade de vocês estar aqui uma hora dessa, na hora do almoço, e dizer assim, que se a gente demorou é porque a gente queria dar algo com qualidade, certo? Vai ser bem rapidinho, são duas questões abertas, e aí a primeira diz o seguinte: o estudo da hereditariedade possibilitou o desenvolvimento de diversos métodos para se avaliar o material genético das espécies vivas. Sabe-se que cerca de 99,9% do DNA humano é idêntico de uma pessoa para a outra. Como as ferramentas da genética podem ser utilizadas para estudar doenças e identificar o indivíduo. Então, é algo muito importante saber que temos 99,9% idênticas às outras pessoas. E apenas essa 0,1% de diferença. E aí, é nessa parte que vai ser estudado
feitos estudos, na verdade, para descobrir, por exemplo, estudos de doença, diagnóstico, teste de paternidade, parentesco, a questão da perícia criminal. Então, tudo isso eu vou explicar um pouquinho para vocês. As questões também de... Aí tem aí as doenças, esquizofrenia, depressão, Alzheimer. Então, tudo isso está interligado com o DNA. Então, eu acredito, assim, que uma das coisas mais importantes que vocês têm que colocar nessa questão de genética é qual é essa importância, que vai ser a outra questão, e fazer essa ponte entre a genética e a psicologia. Então, na questão de estudos de doenças, vai ser uma importante ferramenta para identificar o sequenciamento do DNA, que aí vai encontrar como é permitido essa detectação da mutação, certo? Em qual o risco dessa doença acontecer? Ou seja, se eu tenho um pai, um avô que tem Alzheimer, qual é a probabilidade que eu também possa ter? Então, é estudar o gene para ver essa sequência do DNA. Não é que esses estudos eles são feitos, como eu estou falando, para que exista também, a partir dessa identificação, métodos, né, que possam ser eficazes. Aí a gente vai falar sobre o diagnóstico precoce. Por exemplo, em outras doenças, os exames do DNA, ele pode revelar a predisposição para essa condição. Como eu falei, se ela vai acontecer, se ela não vai acontecer. E esse conhecimento genético vai ser importantíssimo para auxiliar a questão dos médicos também. Tanto é algo importante para a medicina, para a biologia, para várias áreas, para entender melhor e também para que os médicos possam, quando for uma doença, por exemplo, que possa ser tratada com medicamentos, com outras formas, e até para a gente, enquanto psicólogos, pelas maneiras e ferramentas que vamos utilizar. Também na questão dos testes de paternidade e parentesco também, que aí vai auxiliar para que façam uma análise daquela região específica do DNA e relacionar com a parte biológica. E também tem uma parte aí importante que vocês devem gravar em relação à questão do comportamento da saúde mental, que é a partir dessas investigações que a gente faz entre a biologia e a mente. E, por último, tem uma questão importante, né, sobre essas ferramentas, que é a perícia criminal. A gente que está estudando avaliação, vocês vão estudar um pouco mais à frente, sobre a questão da avaliação forense, que é a questão da perícia criminal, que aí eles vão analisar o sangue, o cabelo, a saliva das vítimas, dessa questão do crime. Ou seja, quando muitas vezes se encontra um corpo de uma pessoa com alguns dias já que está morto, é feito esses estudos para saber, por exemplo, se aparecer algum parentesco, para saber se realmente é aquela pessoa, se não é. Então, são feitos esses estudos. E aí existe um banco de DNA, né, como falado, e que é utilizado nessas investigações. Ou seja, essas ferramentas elas vão auxiliar para que se possa ver esse material genético e trabalhar em cima dele. Pode passar para a próxima questão, Micaela. Conseguiu ver aí? Leia a sentença. A genética e a psicologia são campos de estudo intimamente relacionados, onde avanços em um podem impactar significativamente. Está escutando? Sim, estamos sim. Significativamente o outro. Justifique dando exemplos do papel da genética no entendimento de comportamentos humanos. Então, minha gente, mais uma vez, eu vou falar de forma rápida, mas é bom que vocês pesquisem sobre isso e sempre façam essa ponte. Eu não posso dizer 100% que vai ter uma questão dessa, mas Roberta, ela gosta muito de tentar fazer com que o aluno aprenda qual é essa importância da genética. Eu sei que foi falado muita coisa, principalmente no início, sobre teoria, sobre tudo, mas que a gente também fixe isso. Qual é essa importância? Qual é essa relação? E aí eu coloquei alguns exemplos. A genética e a psicologia, elas são interligadas nos avanços. Quando uma avança, impacta na outra.
Ou seja, elas são interligadas. Por exemplo, nos transtornos que foi falado anteriormente, nas doenças, tudo isso vai impactar, porque é a herança genética, é o DNA, é o RNA, é tudo isso que envolve. Os comportamentos humanos, que também tem base genética, a inteligência, a personalidade, o humor. E assim, muitas vezes, o ambiente ele influencia em alguns comportamentos humanos. Tem um teórico que não vai cair, mas é Vygotsky, que ele vai falar dessa parte cultural, dessa parte do ambiente. Mas a gente tem que entender que todo ser humano, ele tem essa parte da genética, ele tem essa parte do banco de DNA, que vai fazer com que algumas atitudes, algumas coisas, não que a gente vai justificar, tipo, a gente vai lá, faz uma atitude errada e vai justificar porque, por exemplo, algumas pessoas dizem a genética é ruim. Não é isso. A gente vai entender que algumas coisas, alguns traços, eles vêm do nosso gene. E aí, tem outro exemplo também, que é a questão do TDAH, que diz genes que afeta a dopamina, influencia a atenção e a impulsividade. Ou seja, o TDAH também é algo, esse transtorno, que vem dessa questão do gene, que vai fazer com que afete esse neurotransmissor. E a esquizofrenia, que é a predisposição genética, aumenta o risco do transtorno. Ou seja, se uma pessoa da nossa família, vamos dizer, o pai, o avô, são pessoas mais próximas, a mãe que tenha essa doença, pode ser que você esteja essa predisposição a ter também. É 100% certeza que eu vou ter Alzheimer, que eu vou ter esquizofrenia? Não, mas aí pode ser ter uma tendência maior. Os fatores genéticos também, que afetam a resposta ao ambiente, como a sensibilidade ao estresse. Então, mais uma vez, esses fatores também podem contribuir para isso. E, por fim, conhecer a base genética ajuda a psicologia a criar intervenções mais eficazes e personalizadas. Ou seja, quando se faz um estudo sobre uma pessoa, principalmente na questão da neuropsicologia, vai tentar entender essa base genética para saber agir, para saber ferramentas que possam auxiliar essa pessoa com transtorno, com doença, a conseguir se habituar, se adaptar a esse ambiente. Então, é isso, minha gente. A gente vai disponibilizar os slides. Mais uma vez, a gente pede desculpa. Ficou ficou bem extenso, mas é porque o assunto é bem extenso também. Espero que vocês tenham gostado. Isso, pessoal. A gente agradece muito toda a participação de vocês. Muito obrigada por participarem, muito obrigada por esperarem, principalmente. Peço mil desculpas a vocês por conta do atraso, mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Como eu falei, fiquem com o coração tranquilo. Essa prova vai estar condizente com tudo que Roberta deu a vocês. A gente está aqui para ajudar, podem mandar mensagem para a gente. Como eu falei, vamos entrar em contato com as líderes para quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem. Fiquem à vontade, tá bom? Podem ficar tranquilos, galera.